Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui nos estúdios Info Revolução, nome retado esse, nome bonito aqui, gravando com a vereadora Silvia Letícia para o Jornal Digital Anões de Debate, seu canal YouTube, para a TV Interação, canal 17, NET Claro TV, e também para a Rádio Mega Cidade, é 3 e 1, se liga. Gente, vamos começar logo com a notícia que está em voga, que agitou toda a cidade, aliás, todo o estado, por sinal, fora do estado, onde eu estava conversando com o Guilherme, ele te entrevistou, né? O Guilherme lá de São José dos Campos, ele te entrevistou, né? E a gente conversando à noite sobre esse negócio que explodiu. Primeiro, saiu o IDEB, né? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Saiu e tal, e deu um chão, né? Porque o Pará saiu da penúltima posição e foi para sexta posição, né? E aí tá tudo bem, muita alegria, muito fogo, o Helder solta fogos, aquela coisa toda. Aí vem a vereadora Silvia Letícia com os dados que também abalou, que foi a questão que ela coloca que existe uma maquiagem desses dados do IDEB, né? Que além do IDEB também ela vai falar sobre os cortes de água suplementar, tudo isso que junta, e ela dá uma dissecada, e hoje já tem uma semana que o assunto está em voga em toda a imprensa Belém do Pará estadual. Vereadora, tudo bem? Eu não vou dizer boa tarde, boa noite, que o horário que você assistir, você aproveita e se dá o boa tarde. Primeiramente, como é que foi esse processo aí? Saiu o IDEB, eu já falei aqui do início, e essa maquiagem que a senhora fala, as aulas suplementares, como é que se chega a esse número do Pará, dá um salto do penúltimo ao sexto lugar, e a senhora entra de carrão de cima, como fala na minha Bahia, mostrando que não é bem isso. Bom, primeiro agradecer a você, Rui, que está sempre aí procurando informar a cidade, o nosso estado, dos acontecimentos, né, que são relevantes à população. Muito obrigada por esse momento de poder explicar um pouquinho por que nós estamos questionando o que foi apresentado pelo governador do estado, os resultados do IDEB, porque para nós eles são importantes para o nosso estado, são importantes para a cidade, para a nossa cidade e para nós nas escolas, porque aparentemente para nós significa reverter todo esse processo de investimento na educação pública, de fato, investindo nos professores, no nosso trabalho, investindo na escola, investindo no aluno para que haja acesso e permanência. Esse é o principal ponto. Essa é a nossa reivindicação, que a criança e o aluno possam acessar a escola e permanecer estudando para concluir seus estudos. Só que no estado do Pará, o resultado do IDEB, que de fato subiu de forma vertiginosa em 1 ano e meio, uma alteração brutal no resultado que nós vínhamos tendo de última posição no caso da matemática, última posição no caso da língua portuguesa, no geral estávamos aí na 26ª posição. O governo do estado fez toda uma movimentação com o secretário de Educação, atual secretário Rosselli, e desde 2021, 2022, 2023, vem tendo uma progressão automática dos alunos na rede. Em 2021, obviamente, a pandemia impactou isso, e aí nós tivemos um formato diferente para dar aula, dávamos aulas de forma virtual, acompanhávamos de forma virtual, mas agora, pessoal, nós ficamos impactados com a maquiagem que foi feita. Por quê? Porque um dos critérios para que o IDEB seja avaliado é o censo escolar. O censo escolar é a frequência do aluno, é a aprovação dele, é o resultado dele depois de 1 ano de estudo. E em 2023 a gente viu a orientação da SEDUC de realizar a progressão automática do aluno. O que é a progressão automática? É aquele aluno que chegou na escola, se matriculou, começou a estudar, mas não conseguiu frequentar, não conseguiu concluir. E mesmo que ele tenha conseguido frequentar, ele não conseguiu alcançar a nota, a média, a aprovação necessária nas avaliações. Esse aluno, mesmo aquele que não frequentou, ele foi aprovado automaticamente para cursar o ensino em 2024. Só um minuto aí, vereadora. Repita essa história. Quer dizer que ele não passa, mas ele passa. Explica como é que ele acontece. Ele não frequentou a escola. Ele não foi na aula. Ele não concluiu seus estudos em 2023, mas não foi aprovado. Não cumpriu a grade curricular. Nada. Não conseguiu fazer as avaliações todas, ou fez 2 avaliações, fez apenas uma
mas não conseguiu concluir. Esse aluno, obviamente, estaria reprovado no sistema, porque ele não teve frequência, ou então ele abandonou, ele teve que parar porque começou a trabalhar, por algum motivo. Mas esse aluno foi aprovado automaticamente. Mas isso a direção, né? Ele passa pela direção, né? O professor dá aula, apresenta, parece que o boletim escolar. Quer dizer que na direção os caras resolvem carimbar e passar o cidadão verdade, que não cumpriu. Na verdade, a gente nem pode responsabilizar a direção, porque é um prejuízo para a qualidade do ensino no Estado, tá? Houve aprovação automática, nós tivemos que fazer isso na escola, nós recebemos uma orientação diretamente da SEDUC, o aluno voltou a se matricular em 2024, porque ele parou de estudar em 2023, por exemplo, e procurou a escola. Foi lá na minha escola, se matriculou. Eu, como coordenadora pedagógica, matriculei esse aluno na primeira etapa, por exemplo, porque ele não concluiu. Mas a orientação da SEDUC foi transferir esse aluno da primeira etapa, que começou a estudar na primeira etapa, ainda em 2024, para a segunda etapa, porque ele já tinha sido aprovado. Chamado o sistema da SEDUC aprovou ele. Estranho. Isso não veio por uma medida da escola, porque aquele aluno tinha nota vermelha e foi passado automaticamente pelos professores, porque os professores quer dizer que lá de cima, lá na SEDUC. Exatamente. Não passou. Houve uma progressão automática no sistema e esses alunos passaram de uma série para outra sem precisar frequentar a escola. Isso é algo que nos assusta. Abominável. Porque significa que o nosso trabalho não teve o valor, a valorização necessária para que aquele aluno pudesse, nem o aluno, porque não foram todos os alunos que deixaram de estudar. A maioria dos alunos frequentaram a escola. Muitos alunos fizeram as avaliações. Esses alunos tiveram sua aprovação ou sua reprovação, neste caso, a aprovação automática. Mas esse aluno que frequentou teve condições de fazer isso, tirou as notas necessárias, fez os trabalhos, participou da vida escolar. Mas os alunos que não participaram tiveram aprovação automática. Isso é algo preocupante, porque o IDEB não pode ser mascarado, ele tem uma responsabilidade, porque a responsabilidade não pode ser só com o resultado dele. E tem mais um elemento, que é o outro critério para que o aluno tenha essa avaliação e o IDEB seja alcançado, que é a avaliação dele nas provas do SAEB. É um sistema de avaliação da educação básica que faz com que o aluno que está na conclusão do ensino, por exemplo, o último ano do ensino médio, o último ano do fundamental maior, o último ano do fundamental menor, esses alunos fazem uma prova para que o governo federal tenha condições de avaliar o desempenho desses alunos. O governo estadual tenha condições de avaliar o desempenho. O governo municipal, a mesma coisa. Mas esse ano de 2023, 2024, esses anos subsequentes, né, inclusive em 2022, 2023, no caso, que é o último IDEB, esses alunos foram preparados para fazer essas provas. O nosso plano de aula na escola, ele gira em torno de preparar o aluno para a prova do SAEB. O governo contratou professores de português e matemática para fazer o reforço escolar desses alunos. Isso não seria um problema se não houvesse uma alteração no currículo e no processo de aprendizagem desse aluno. E outra coisa, o que tem que valer na provinha do SAEB, nas provinhas que são feitas? É o desempenho do aluno, é como ele fez a prova de matemática, é como ele fez a prova de português, o resultado dessa prova, não só a sua frequência. Porque é verdade, a frequência é importante para avaliar, para ter uma amostragem maior. Mas nesse caso, a frequência dele na prova, no dia da prova, é mais importante para este resultado do que a frequência dele no processo de aprendizagem, na escola, durante todo o ano. Então, o resultado também avalia o quantitativo de alunos que fizeram a prova. E, obviamente, o desempenho dele em português e matemática. Então, nós estamos questionando a forma como isso está sendo conduzido, o processo que isso está sendo feito. Por quê? Porque deveria se investir na formação permanente desse aluno, no fundamental, no médio, para que ele tenha condições de fazer qualquer prova, não só a prova do SAEB, para que ele tenha condições de fazer o Enem, para que ele tenha condições de fazer a Provinha Brasil e as demais avaliações que são impostas, inclusive à escola. É isso que nós estamos questionando. E essa questão das aulas suplementares, vereador?
Sobre as aulas suplementares, nós temos uma realidade na rede estadual, que é uma jornada, que ela é ampliada, é uma jornada com mais de 200 horas de regência, com 230, 240, há 30 anos os professores na rede estadual trabalham com jornada ampliada. E aí depende da sua disponibilidade, da sua carga horária, mas essa jornada é acima de 200 horas. E o Estado do Pará organizou, a partir da lei do piso, essa jornada, colocando uma jornada mínima de 200 horas, incluindo já a hora atividade e outros direitos que os professores têm, mais uma jornada de 200 horas. E orientou numa lei, a 8030, que organizasse essas aulas suplementares, que são as aulas acima das 200 horas, sabendo que dentro da nossa jornada está incluída toda essa hora de trabalho. Só que agora o governo do estado decidiu, a partir de agosto desse mês, cortar as aulas suplementares de todos os professores que trabalham acima de 200 horas. Esses professores, especificamente atingidos agora, e são os readaptados, ou seja, aqueles professores que adoeceram em sala de aula por algum motivo, tiveram que trabalhar na coordenação, na parte administrativa, e os professores afastados para aposentadoria. Eles serão atingidos com o corte das aulas suplementares. Os professores, quando se aposentam, eles levam as aulas suplementares, o tempo de trabalho que eles efetivaram no Estado, na sala de aula. Agora, eles não poderão fazer isso. E o pior, mesmo os que ainda não se aposentaram, que são os afastados para aposentadoria, que são os readaptados, estão sendo atingidos. São cerca de 5 mil professores agora que vão perder 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais de salário. Foi um decreto do governador? Foi um memorando circular. Um memorando. Nem decreto, nem um memorando. Não é uma lei. Existe uma lei que ampara. E ela, inclusive, diz o seguinte, para que o professor não tenha que trabalhar tanto, uma jornada tão ampliada de trabalho, existe uma lei que prevê a redução gradativa das aulas suplementares, né, que prevê a diminuição em 10%, 5%, 20% ao ano da diminuição dessa jornada. O Estado não faz isso, porque o Estado precisa do professor trabalhando em sala de aula e do professor trabalhando com a jornada ampliada. Ele efetivou isso, é uma necessidade do Estado, que não realiza concurso público, que não, né, faz com que a jornada se organize e mantém esses professores. Então, não é só uma necessidade do professor porque ele tem um salário maior, mas é uma necessidade do Estado porque não tem professor para suprir essa demanda. E os professores que trabalharam durante toda a sua vida com jornada ampliada não podem perder agora a sua jornada porque o governo do estado com Rocieli decidiram cortar. Então nós estamos questionando isso, por isso que o Sintep está fazendo ação judicial e fez já uma cautelar e está lutando para impedir esse ataque. O que nós tivemos de resposta ontem na SEDUC? Nós fomos lá, tentamos um diálogo com o Rocieli. Rocieli não estava trabalhando para nos receber, não nos recebeu, mandou assessores dizer que vão descontar, que vão cortar as aulas suplementares dos professores, sem diálogo algum, sem orientação nenhuma, sem preparar esse professor que está readaptado porque adoeceu, porque toma remédios controlados, porque cuida mais da saúde, porque adoeceu, sem informar os professores que estão afastados para aposentadoria, aguardando a aposentadoria, mantendo a sua aula suplementar, agora vão perder em agosto. Então é um ataque, uma covardia com esses trabalhadores, sabe, Rui? É uma forma de penalizar os trabalhadores que já estão sofrendo um adoecimento brutal na rede, que já estão no impacto, além do endividamento que é brutal, além do sofrimento por conta da saúde. O governo do estado vem de uma hora assim para outra e corta o salário desses trabalhadores, corta 4 mil reais do salário, corta 2 mil reais do salário. Então o Sintep está lutando para tentar reverter e suspender essa arbitrariedade, para fazer com que ocorra um conselho, uma equipe do governo com o sindicato para encontrar uma alternativa para resolver o problema. O que nós não aceitamos é um ataque dessa forma brutal, comprometendo a vida, o salário, a renda dos trabalhadores que estão trabalhando aí. E nós entendemos também que isso agora vai ocorrer com quem está readaptado e afastado para aposentadoria, mas vai pegar todos os professores. Daqui a pouquinho, pessoal, vai pegar todos os professores que recebem as aulas suplementares. Então o bicho vai pegar, está caminhando para cortar de todo mundo a garantia de trabalho. O Sintep está convencido que o governo vai fazer isso.
Mas a categoria está mobilizada, vocês fizeram a mobilização. Nós vamos fazer assembleia, vai ter ato agora sexta-feira na Feira do Livro, onde concentra muitos profissionais da educação. Certo. Nós vamos fazer um ato novamente e semana que vem fazer uma assembleia. Não está descartada a possibilidade de greve na rede estadual, pessoal. Por quê? Porque nós não podemos aceitar que os professores que estão em sala de aula, que estão garantindo essas aulas, os professores que estão na escola trabalhando, mesmo que administrativamente, em coordenação pedagógica, que recebem, gestores recebem, são trabalhadores, todos os trabalhadores que estão com jornada ampliada recebem aulas suplementares. Não podemos aceitar o ataque. O governador tem que valorizar o professor. Não é só com bônus porque teve uma nota alta no IDEB, que é uma coisa momentânea. Parou. Vereadora Silvia Letícia, a senhora tem 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, não chega a 2 anos, que a senhora assume seu mandato, né? Aquela questão da cota, né? Que o partido X, nem lembro o nome, teve só seu candidato eliminado por não cumprir a cota e a senhora assume. E dentro desse 1 ano e meio, pouco mais de, quase chegando a 2 anos, a senhora deu uma mexida naquela, deu uma sacudida na Câmara de Belém. Além da luta política que a senhora já faz há muito tempo como sindicalista, né? A senhora também na questão organizacional da lei do município, a senhora veio lá, na LOA a senhora meteu, vamos falar na Bahia, carrão de cena, na LDO também, na lei de diretrizes e bases, a senhora também lutou e vem lutando para a questão do plano de cargos e salário dos servidores, o realinhamento de salário e aquela questão lá do salário mínimo que os servidores não respondem. Essas lutas hoje que a senhora travou, ela teve algum avanço para os servidores do município e para a cidade? Perfeito. Olha só, eu tenho muito orgulho de estar à frente desse mandato coletivo de servidores públicos. Nós estamos representando as principais áreas dos serviços públicos em Belém. Isso é muito importante, então é um mandato muito atuante. Tem exatamente 1 ano e 4 meses agora, mas vai ter 1 ano e 8 meses até dezembro, essa legislatura. Então, a gente tem atuado em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Essa é a nossa linha ali dentro, que a população merece serviços públicos de qualidade. Então a gente fizemos muita coisa, 25 emendas à LDO, nós fizemos emendas, isso de 2024, 15 emendas à LOA, né, de 2023, que foi aprovada, e agora em 2024 também, que é a próxima. E nós estamos felizes porque a luta dos servidores públicos se organizou de forma muito importante e garantiu para a gente respostas efetivas. Foram 4 greves que nós fizemos durante esse governo para conseguir realinhar o salário dos servidores públicos ao valor do mínimo nacional, para conseguir nomeação de concursados e concurso, para conseguir garantir a organização dos planos de carreira. E agora, na última votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e está prevendo, pessoal, está prevendo que a LOA, que é a lei anual para 2025, garanta o realinhamento do salário dos servidores públicos a valor do mínimo nacional. Isso é uma conquista, Rui, dos servidores. Isso foi muito importante, porque a luta possibilitou isso. Nós conseguimos também aprovar na LDO a realização de concursos públicos para 2025. Nós conseguimos aprovar na LDO a garantia dos planos de carreira. Todos os servidores públicos que já organizaram seus planos de carreira e que querem construir, reconstruir, vai ter o direito de fazê-lo a partir de 2025. Então, eu considero isso uma conquista dos servidores públicos e também do nosso mandato, de ter atuado, de ter proposto emenda, de ter lutado junto com eles, de estar à frente dessas lutas, porque o mandato de trabalhador, de trabalhadora como eu, que é uma mulher trabalhadora, uma professora, tem que estar a serviço das lutas para fortalecer esses direitos que estão sendo negados muitas das vezes. Então, eu me orgulho de ser parte desse mandato que está no fórum de entidades fazendo luta, que está promovendo a organização dos trabalhadores dentro das secretarias, fortalecendo as suas lutas, fortalecendo as suas demandas. Isso é uma conquista dos servidores do nosso mandato, porque assumiu essas lutas como um fator principal na nossa cidade. Cada distrito, cada bairro de Belém tem que ter um posto de saúde organizado,
os agentes comunitários de saúde, tem que ter escola e creche para atender as demandas da população, das mulheres trabalhadoras, tem que ter o CRAS, o CRES, os abrigos funcionando. É por isso que a gente luta. Tem que ter segurança pública, tem que ter praça e rua urbanizada, mas tem que ter saneamento básico, coleta de lixo permanente, tem que ter os catadores e as catadoras de coleta seletiva trabalhando. Então, o mandato tem direcionado a política pública e tem exigido isso da prefeitura para que tenha, numa cidade de serviços, serviço público de qualidade para atender. E quem usa esse serviço, Rui? É o povo pobre. É a população. É a população que está lá na periferia precisando da escola pública, de professor em sala de aula, que tem um filho com deficiência, que precisa ser assistido por profissionais especializados, que precisa da alimentação escolar digna, que precisa da rua asfaltada, da rua saneada, da rua drenada, que precisa de água potável. Então, o mandato fez uma série de iniciativas. Por exemplo, eu apresentei projetos de lei como a Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços dos Servidores Públicos, para tentar mobilizar o parlamento em torno dessas pautas, para tentar mobilizar os vereadores em torno dessas pautas e exigir que a Câmara cumpra o seu papel de fiscalizar, de promover, de fazer projetos de lei, de ajudar a aprovar projetos de lei que favoreçam a população. Então eu tenho orgulho, sabe, Rui, de 1 ano e 4 meses de mandato, hoje em agosto, ter contribuído nessas lutas e nessas pautas. E eu achava que já era quase 2 anos. Não, nosso mandato vai ter, nessa legislatura, 1 ano e 8 meses apenas, né? Nessa legislatura, porque a gente vai tentar e estamos batalhando pela reeleição. Beleza. Já que a senhora entrou na reeleição, eu queria ver, eu estou vendo aqui seu informativo, né? Primeiro tem 100 frequência das sessões ordinárias e extraordinárias. É uma boa média, né? Top. Dizer que a senhora quase que dormiu na cama. São 23 projetos de leis apresentados, né? 16 requerimentos legislativos, 4 sessões especiais aprovadas, são 10 emendas LDO, a senhora já falou aí, 32 audiências públicas, 100 reuniões com sindicatos e movimentos sociais e mais de 6 ofícios de secretaria e municipal. A senhora tem 1 ano e 4 meses de mandato, como a senhora falou aí. Eleição, a gente está em eleição, a gente está não só no ano eleitoral, mas no período eleitoral. Começou dia 16 de agosto e vai até o dia da eleição, que é o dia que o caboclo lá vai botar o ovo na rua e escolher. A gente tem um grande problema aqui no processo eleitoral em várias cidades e tal, que é compra de voto, ainda acontece muito. As pessoas ainda trocam o voto por uma cesta básica, por uma consulta, tudo isso, né? A gente tem essa deformação da democracia que eu acho que os políticos, eles precisam sentar na mesa para acabar com isso. Entendeu? E parlamentares sérios, eu posso dizer que a senhora parlamentar séria de atuação, deve estar numa das pautas. Agora eu pergunto, vereadora a Silvia Letícia, a candidata Silvia Letícia, hoje está entrando na disputa eleitoral, né? Para fazer. A pesquisa Docs apresentou, né, mais ou menos, do meu amigo Dorlera, do C20, 20 dias atrás, que a senhora tem as mesmas citações da ex-senadora, ex-deputada federal, ex-vereadora, que já tem uma estrada, a Marino Brito, né? A senhora aparece 1 ano e meio, claro, a senhora 1 ano e 4 meses de mandato, mas uma ativista já tem mais tempo. Como é que a senhora está encarando esse processo eleitoral? Como é que está essa disputa? Está vindo para a reeleição? Como é que a senhora vê o cenário eleitoral hoje em Belém do Pará? Vereadora, o Instituto Docs apresentou mais ou menos há uns 20 e poucos dias atrás o nome de pessoas que são candidatos e tal, e a senhora aparece ali bem colocada. São citações, na verdade, essas são citações, né? Não é uma pesquisa científica, são citações e a senhora aparece, né? Um dos dados interessantes para o mandato de 1 ano e 4 meses. Como é que a senhora vê todo esse cenário de pesquisa, cenário eleitoral, a cidade? Como é que a senhora vê hoje, avalia o processo eleitoral em Belém do Pará? Bom, o processo eleitoral em Belém, tanto para vereador quanto para prefeito, está muito indefinido ainda. As pesquisas mostram empates técnicos, eu encaro assim, está todo mundo na disputa, mas não tem ninguém definido ainda nessa disputa, né? Então, vai ser muito difícil o processo, porque os nomes colocados são nomes já testados de certa forma, né?
E a gente está preocupado, eu estou preocupada com o que, como essa disputa está se dando e repercutindo com a forma com que o governo do estado está conduzindo a disputa, né, seja com todos os candidatos, os 3 que estão colocados à frente da disputa, né. Tem muita interferência política do governo do estado, e isso nos preocupa, porque a população ela tem que estar apta, em condições de escolher. Tá? Ela não pode ser manipulada para escolher. Por isso que a gente combate muito a compra de voto, porque a compra de voto não é saudável para a democracia brasileira. Ou seja, você oferece um serviço para aquela população em troca de voto, mas você sabe, e nós, vereadores da cidade de Belém, sabemos que as pessoas são carregadas de direitos. Então, isso não é favor de nenhum político, é um direito da população. Ela tem direito a ter os serviços que o Estado tem que prestar. E isso não pode ser encarado como um favor de político A ou B. É direito. Isso a gente tem enfatizado muito no nosso processo eleitoral. Vereadora, só me dá um ato. A senhora falou sobre a interferência do governo do Estado. A senhora acha que essa interferência da máquina, a possível interferência da máquina, ela pode criar candidaturas legislativas e tal, e prejudicar candidatos que estejam no processo? Você acha? Com certeza. A máquina pública, tanto do município quanto do estado, são usadas para beneficiar políticos que estão nas disputas eleitorais. Seja os que estão batalhando pela reeleição, seja os que estão aí pela primeira vez disputando. Eu vejo uma interferência muito grande da máquina estatal, tá? Financiando candidaturas. E isso é ilegal, isso é absurdo. A máquina do Estado tem que estar a serviço de prestar um serviço para a população. E eu enfatizo, isso não é favor, isso é direito. A população é carregada de direito, serviço público é direito. Tem candidato oferecendo óculos, tem candidato oferecendo documento, tem candidato oferecendo coisas como se fosse um favor prestado à população. Não é um favor. Você que está me ouvindo, não encare um serviço como um favor. É um direito seu, é um direito ter o seu documento, é um direito ter a sua consulta médica, é um direito ter os serviços que são prestados pelo Estado. Mas em relação à nossa campanha, nós estamos no processo de reeleição, né? Estou feliz com a repercussão da nossa campanha, que tem sido feito basicamente com os trabalhadores do serviço público, em alguns bairros, com a população, em bairros importantes da nossa cidade, porque a população que usa o serviço público sabe que ele precisa melhorar. Sabe que o serviço no bairro, do hospital, da unidade básica, da escola, da creche que não tem vaga para o seu filho, aquele serviço precisa melhorar. Mas para melhorar, nós temos que eleger políticos, nomes que estão empenhados em lutar em defesa desse serviço. Eu não posso apostar numa figura que não tem compromisso nenhum com isso, que tem compromissos apenas com a defesa de privilégios, porque tem políticos nesta cidade que legislam em causa própria, que não estão preocupados em favorecer os direitos de quem precisa daquele serviço. É isso que nós estamos combatendo também. Por que a gente acha que tem que ter uma nova política na cidade? Porque tem que ter uma política de uma legislatura e um prefeito comprometidos com esses serviços que devem ser prestados. Transporte público, por exemplo, é um caos o transporte público em Belém. Tanto a prefeitura quanto o governo do estado compraram ônibus elétricos para rodar na cidade e não estão conseguindo colocar esses ônibus para rodar. É uma responsabilidade tanto da prefeitura quanto do governo do estado. O governo do estado comprou mais de 30, não sei quantos ônibus estão parados, 45 ônibus parados aí que não rodam. A prefeitura a mesma coisa, comprou ônibus elétricos e não rodam. Então, eu não posso passar essa responsabilidade para a população. É responsabilidade do poder público. Por isso que o nosso mandato lutou durante esse 1 ano e 4 meses pela frota municipal. Existe uma lei que diz que a prefeitura tem que ter uma frota municipal de ônibus. E por que não tem? Por que passa essa responsabilidade para o empresário? Inclusive, isentando o empresário de imposto. Hoje, o empresário de ônibus é isento de pagar imposto, Rui.
Mas a prefeitura não reverte isso numa frota municipal para tornar a passagem mais barata, o ônibus mais acessível, entrar lá na Marambaia, ter ônibus para as pessoas pegarem, lá no Bengui, lá no Outeiro, lá em Quaraci, ter ônibus para as pessoas poderem acessar. Nosso mandato tem lutado por isso. Nosso mandato tem lutado pela garantia de direitos para os catadores e catadoras, por exemplo, de resíduos sólidos, que estão aí sem poder trabalhar, porque a prefeitura não contrata esse serviço para prestar para a população uma educação ambiental e um serviço que possa ajudar a minimizar os impactos da crise ambiental na cidade. Estamos lutando pelos parques ambientais que estão fechados. O Parque Ecológico Municipal está fechado há anos. Não se reforma, não se garante a acessibilidade, a garantia de funcionamento. Nós estamos lutando contra a privatização da Cozampa, para que não se privatize a água no estado do Pará e a população não tenha que pagar mais caro por um serviço que está aí ineficiente, muitas das vezes porque não há investimento. Estamos lutando pela educação, pela reforma nas escolas, gente. O teto de uma escola caiu, da Alfredo Chaves, lá em Quaraci, caiu, porque não se reforma a escola. Nós estamos lutando por ter saúde de qualidade, para que os agentes comunitários tenham pontos de apoio para trabalhar, para que os prontos socorros funcionem, estão lotados de gente nos corredores. Não se muda isso. Por quê? Porque a saúde não é uma prioridade. Não se investe o dinheiro público na coisa pública. Se contrata serviços terceirizados, se investe no setor privado e não se investe em leitos no pronto-socorro. Então, essa lógica está errada. E o executivo tem que dialogar com o legislativo. Não existe diálogo. Não existe o compromisso do legislativo em fiscalizar o executivo, tá? Não fiscaliza, não cobra, não cumpre a sua parte junto ali, todo mundo, fortalecer essa demanda para que a população tenha esse serviço. E aí, nós estamos nessa tocada, como diz o Caboclo. Vereadora Silvia Letícia, uma última pergunta, eu queria uma resposta bem rápida, assim. 1 ano e 4 meses de mandato, a senhora já fez uma porrada de coisa. Está aqui, viu, gente? Está aqui, quem quiser procura o mandato aí da vereadora lá na Câmara de Belém para ver o que está. Agora eu pergunto o seguinte, desses 1 ano e 4 meses, eu sei que a senhora é uma ativista política muito ativa, não tem negócio de enrolete, não tem negócio de só ficar aqueles requerimentozinhos que o vereador fica fazendo de assaltamento de rua. Nesses 1 ano e 4 meses, a senhora, no caso de reeleita, o que a senhora faria que a senhora não fez desse mandato? Uma coisa, não precisa falar tudo não, tudo é uma que a senhora... E vai priorizar caso de reeleita. A nossa próxima legislatura, se eu for reeleita, eu estou feliz com a possibilidade de ser reeleita, nós temos uma linha de atuação, defender direitos e ampliar conquistas. Então, nós vamos, junto às secretarias, exigir o cumprimento do funcionamento dessas secretarias. Todas elas. Na saúde, na educação, no saneamento, na assistência social, todas elas. Nosso próximo mandato vai estar presente em todas as secretarias para garantir o funcionamento e atendimento da população a esses direitos. Principalmente saúde, educação, assistência social. Nós vamos estar lá, Rui. Nós vamos exigir que a população seja atendida, exigir que as pessoas sejam bem tratadas, exigir que o governo faça a sua parte, que é a garantia do funcionamento do serviço. Essa vai ser a nossa linha. Valorização dos servidores, porque não tem serviço público de qualidade se não tiver servidor público valorizado, respeitado, combater o assédio moral, combater os desmandos que existem dentro das secretarias e garantir um serviço público de qualidade. É isso, obrigado, vereador, aqui para a TV Interação, canal 17, Rádio Mega Cidade e o canal YouTube do Jornal de Andrade. Você assiste essa entrevista da vereadora Silvia Letícia. Obrigado. Até mais.